Bom dia a todos. Bom dia, queridos, bom dia, queridas. Sempre muito bom estar aqui na casa, no Centro Espírita Allan Kardec. Eu me sinto da família, então eu agradeço mais uma vez a confiança dessa casa em me convidar para falar com vocês, trazer um pouquinho, um caquinho que eu já consegui conquistar nessa vida, Eu venho a partir da ótica espírita sempre, Eu costumo dizer que sou espírita e a partir da filosofia espírita eu sou também psicóloga, mãe, esposa, filha, amiga, Então, sob a ótica espírita, utilizando-me de algumas ferramentas da psicologia, da sociologia, eu vou falar com vocês na manhã de hoje sobre levantar e seguir. Sobre a divina arte de viver. Viver é uma arte. Nós somos seres únicos. Cada um de vocês que estão aqui e eu, nós temos vivências únicas que não se repetem. Entretanto, estamos envoltos, estamos mergulhados numa lei que é única, que é a lei divina, a lei natural. Então nós, cada qual, dentro da nossa subjetividade, dentro do nosso eu, das nossas histórias, das nossas percepções, cada um de nós, com a nossa maneira de observar, de sentir e de reagirmos ao mundo ou de agirmos no mundo, não é? Nós vamos nos beneficiando desta lei que vai nos convocando a acertarmos o passo para a nossa evolução. Resumidamente é isso. E na manhã de hoje eu escolhi esse tema, levantar e seguir, que aliás é título de livro, psicografado pelo saudoso e querido médium Francisco Cândido Xavier. Tem um dos títulos, que foi ditado pelo seu orientador mediúnico, Emmanuel, que se chama Levantar e Seguir, que vem a partir de uma passagem dos Evangelhos que eu vou citar na manhã de hoje. Mas sobre levantar e seguir, eu sempre me lembro de um psiquiatra, eminente psiquiatra da Áustria, Viktor Frankl, um grande humanista. Viktor Frankl era judeu e no período da Segunda Guerra ele foi capturado, preso e enviado a campos de concentração. Ele, a esposa, os pais, a esposa estava grávida do seu primeiro filho. Toda a família de Viktor perece nos campos de concentração, A esposa, grávida, enfim. Ele é o único sobrevivente. Tendo passado por mais de um campo, ele consegue sair com vida. E saindo de lá, ele propõe ao mundo uma terapia, um olhar terapêutico chamado logoterapia, que significa terapia do sentido de vida. Ele percebeu nas vivências que ele teve, não só, mesmo antes como psiquiatra, ele se correspondia com Freud, ele estudava bastante, e depois da sua vivência nos campos de concentração, ele percebeu que quem tem um sentido de vida robusto, quem tem um porquê, estar vivo, enfrenta qualquer dificuldade. Enfrenta e consegue transcender a dificuldade. O que seria transcender a dificuldade? É sairmos daquele dilema, daquela dor, daquela vivência, diferentes do que éramos antes de tudo começar, antes da crise chegar na nossa vida. Quando nós conseguimos passar pela experiência da dor, da culpa e mesmo da morte, das perdas, e ao final daquela situação, depois de superarmos o processo doloroso desse trânsito, dessa jornada, nós nos percebermos com mais ferramentas para darmos conta da vida, com mais instrumentos para seguirmos adiante. Nós levantamos e seguimos não como éramos antes de termos caído. Estamos melhores. Então, Victor percebeu que sim, todos os seres humanos possuem uma dimensão que ele chama de dimensão noética. Ele foi muito cuidadoso,
para não trazer conceitos religiosos. Então ele diz, olha, todo ser humano tem aspectos biológicos, físicos, que precisam ser cuidados. Todo ser humano tem aspectos psíquicos, mentais, que precisam ser vistos e cuidados. Tem aspectos sociais, não é? A maneira como nós nos relacionamos, em casa, no trabalho, conosco mesmo, inclusive. E que é o aspecto social quando está fora no mundo, e também existe o aspecto espiritual, de espiritualidade. E aí que está a nossa força de transcendência, disse ele. Essa dimensão nossa, que é a dimensão de transcendência ou dimensão noética, que Carl Rogers vai chamar de tendência atualizante, vão mudando de nome, né? Que nós podemos chamar de eu essencial, outros chamam de eu superior. Gente, é uma questão de nome. Tá? Mas é uma parte nossa, é isso que nos cabe entender aqui hoje. Nós temos uma parte dentro de nós que jamais adoece. Então a pessoa está lá com uma doença orgânica difícil, está com uma doença psíquica difícil, ela é doente? Ela tem uma doença, mas um aspecto dela jamais adoece, é o aspecto divino. E é esse ponto, sobre esse lugar, que nós vamos principalmente falar na manhã de hoje. Tá? Eu já sei que existem dores. Então o próprio Frankl, eu vou colocar aqui, ele vai dizer que existe uma tríade trágica no mundo que nós humanos experienciamos sempre. Tá? Ele vai falar que existe a dor, todos nós que aqui estamos sabemos disso. Experienciamos dor física, dor psíquica, dor moral, não é? A dor, a culpa, vocês sentem culpa? Sentem culpa? Essa é a pergunta. Bom, faz parte. Sentir culpa é saúde psíquica num primeiro momento, porque quando nós sentimos culpa, óbvio, não somos psicopatas, não é? Nós percebemos que causamos a dor no outro ou a dor em nós, percebemos que erramos, isso é maravilhoso. Essa percepção, ela é imprescindível na nossa saúde emocional, psíquica. Então, dor, culpa e morte, todos nós, tirando algumas crianças, mas todos nós daqui 50, 60 anos, né? Provavelmente a maioria de nós não vamos estar mais aqui, desse lado da vida, vamos estar do outro lado, todos vamos experienciar a morte do corpo, a morte física. Então dizia ele, Frankl, essa tríade trágica muitas vezes nos derruba, dependendo de como reagimos às situações que a vida nos propõe. As situações são variadas e aí elas são únicas, não é? A maneira como eu observo as situações também é única, porque vai partir da minha história de vida, de tudo que eu experienciei, para poder perceber e reagir àquilo que a vida me traz. E aí ele diz, veja bem, a tríade trágica é inevitável, mas a maneira como nós vamos reagir a essa tríade trágica vai fazer toda a diferença. Então a proposta dele é o seguinte: da dor, extrair da dor a riqueza da aprendizagem. Da dor, a riqueza da aprendizagem. Então o que é quando nós, diante da dor, ao invés de dizermos para Deus, Senhor, afasta a experiência, eu não quero a experiência. Ao invés deste movimento de repulsa à realidade, nós, que já sabemos que temos uma programação reencarnatória, que nada é por acaso, que tudo tem um porquê positivo, que não há mal que por bem não venha, não é? Nós nos voltarmos à vida, a Deus, e dizermos, Pai, me mostra o que eu preciso aprender com essa experiência. Porque a dor bateu à minha porta. Porque, obviamente, Pai, o Senhor não é injusto, o Senhor não vai realizar o mal, não é? Se eu colho algo ou se eu preciso experienciar algo para a minha evolução, Pai, me ajuda a sair deste lugar o mais rápido possível, para que a dor não precise permanecer em mim, seja através de mim ou das outras pessoas que eu amo e com as quais eu convivo. Então, a maneira como nós lidamos com a dor, mas dói. Vamos ficar tristes, vamos sentir medos, vamos, claro. Eu costumo dizer aos meus pacientes que estão em processo
psicoterápico comigo, desde sempre eu digo isso. O nosso objetivo principal na psicoterapia não é a cura completa. Essa expectativa nós não temos, mas é o cuidar permanente. Sim, vamos cair e vamos precisar levantar. O grande sucesso na psicoterapia é nós conseguirmos levantar mais rapidamente do que demorávamos antes para nos erguer diante da problemática da vida. É reagirmos àquilo que nos acontece, não é? Com mais inteligência emocional, com inteligência espiritual. É sim experienciarmos as nossas emoções, que muitas vezes são difíceis, não é? Aquela tristeza intensa, às vezes aquela raiva que nos toma, nós vamos continuar experienciando isso porque somos humanos e vivemos na terra. Então não vamos aspirar à santidade e à perfeição e à cura de todas as questões numa única encarnação, mas sim, já podemos e devemos trabalhar e cuidar para reagirmos de maneira mais positiva e nos erguermos mais rapidamente, não é? E seguirmos adiante. Victor Frankl vai dizer que todos temos uma missão. Vocês já ouviram isso dentro do Espiritismo? Todos temos uma missão. E a missão, ela não diz respeito a grandes populações, não é? Vamos ter que psicografar muitos livros. Isso também é uma missão linda, maravilhosa, da qual nós nos beneficiamos, desses grandes espíritos missionários que vêm à Terra por misericórdia de Deus para nos ajudar, não é? E por grande amor que eles sentem por nós. Mas nós temos a nossa missão particular e também dentro da nossa experiência individual, podemos entregar o nosso perfume na terra, com os nossos talentos, não é? Podemos sim fazer aquilo que nós precisamos fazer com amor, com dedicação, não é? Com disciplina, cuidar de nós, cuidarmos daqueles que estão conosco. Isso já nos é possível. Se não estamos observando a nossa missão, e ela sempre estará entrelaçada com o bem. Nenhuma missão pode estar costurada com as linhas do mal. Já perguntaram no livro, alguns livros perguntam assim, o Hitler tinha a missão de realizar o mal na Terra? Nenhum espírito encarna com a missão de realizar o mal. Missão divina sempre vem para o bem, mas o livre-arbítrio, né? Esse dado. O livre-arbítrio muitas vezes, não é? Permite que a pessoa realize o mal, utilizando-se dos talentos com que ela encarnou, inteligência, não é? Possibilidades financeiras, monetárias, e a pessoa, em vez de usar essas ferramentas com sabedoria para o bem, vai usar para o mal. Então, Victor Frankl vai dizer que aquele que sabe da sua missão, encontrou o sentido da própria existência na sua missão, e seja ela qual for, do tamanho que for, na abrangência que for, que tem um porquê levantar todas as manhãs da cama, né? Lá no Japão eles vão chamar de Ikigai, essa é a palavra, né? Lá em Okinawa principalmente, é Ikigai. Eu sei porque que eu preciso continuar vivendo, seja para ajudar um familiar, seja para realizar, para aprender, enfim. Essas pessoas têm maior resiliência, têm maior força, né? Então buscarmos compreender a nossa missão na Terra é muito importante, é muito importante. A tríade trágica pode ser, não é? Superada se na dor encontramos a riqueza, na culpa nós vamos para a reparação. Vamos para a reparação. Então, errei, falhei, isso me dói, né? Quando eu tomo consciência me dói, mas em seguida eu sei, isso eu não faço mais. Eu viro a chave. E pode ser que eu caia de novo, que eu erre de novo e vai doer muito. Não, vamos lá, de novo. Isso eu não quero fazer mais. Eu vou para a reparação do meu erro, seja internamente e externamente. A culpa não é? Ela é uma oportunidade de crescimento. A dor é também uma oportunidade de crescimento. E a morte? A morte, ela é uma referência muito interessante para a gente viver melhor, não é? Eu não sei se nós vamos estar aqui na próxima semana, amanhã, eu não sei.
Então a questão é, bom, que eu vou morrer eu tenho certeza. A grande pergunta que eu me faço é com que qualidade eu tenho vivido os meus dias enquanto vida existir? O que eu tenho feito da minha vida enquanto existe vida? Será que eu estou aí perdida em pensamentos disfuncionais, em angústias, em neuroses, em brigas, em mágoas, né? Aquelas pessoas que a gente pergunta como vai, você nem sabe o que me aconteceu em 1938. Se eu te contar o que fizeram para mim em 1945, né? As pessoas que abraçam o fato, a dor, não é? O evento, ficam agarradas no evento, e o hoje está cheio de coisas lindas acontecendo no hoje, não é? Mas o foco é aonde? É a mágoa. A pessoa está ali cristalizada num evento, não é? Então a morte está chegando, porque a morte está sempre chegando, ela está sempre se aproximando, a cada dia que passa ela está mais próxima, certo? Não sei o quanto, mas ela está se aproximando. E como é que eu estou vivendo aqui, nesse tempo de vida que me resta, e que é o de mais sagrado que nós temos, é tempo de vida, porque é no tempo de vida que nós podemos, aprender tudo, né? Trocar, viver, amar, abençoar, errar e aprender, e com isso e com a experiência crescermos. Tudo isso é no tempo de vida aqui. Lá no mundo espiritual, vai ser bom? Pode ser. Mas Deus está nos convocando a estarmos aqui agora, não é para estarmos no mundo espiritual, não é? Tem pessoas que falam assim, mas quando eu me aposentar, mas quando eu conseguir chegar lá na frente, mas quando eu desencarnar, gente, não sabemos. Nós só sabemos do aqui e do agora. Para superarmos essa tríade trágica, não é? Precisamos olhar para as coisas ruins, que são ruins na experiência para nós, mas que são boas sob o ponto de vista. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Legal? As coisas são boas sobre o ponto de vista da evolução, mas são ruins na minha percepção. Então, quando eu olho para as coisas ruins e eu digo, ok, coisas ruins, você faz parte, vocês fazem parte, não dá para excluir a dor, a culpa, a morte, a experiência dolorosa, não dá para excluir seres, pessoas, famílias, não dá. Quando eu digo sim para a experiência, aí eu consigo respirar apesar da dor e eu vou trilhando o caminho, a jornada, nós vamos. Muito bem. Sobre cair, quem já leu o livro tibetano do Viver e do Morrer, uma obra muito interessante do Sogyal Rinpoche, é um clássico, não é? do budismo tibetano. Ele propõe num pedacinho, num trechinho dessa obra, desse clássico, uma autobiografia em 5 capítulos. Então ele vai dizer assim, capítulo 1, ando por uma rua, nessa rua tem um buraco, eu não vejo, eu caio. Fico lá perdido e sem esperanças. Não é culpa minha. E eu demoro uma eternidade para sair desse buraco. Capítulo 2. Ando por uma rua. Nessa rua tem um buraco. E eu caio. Não é culpa minha. De jeito nenhum, olha a raiva. Não é culpa minha. Eu me demoro novamente para sair, mas saio. Demora um pouco menos. Capítulo 3. Ando por uma rua, na mesma rua, tem um buraco, ali perto da calçada. Vejo que o buraco está ali, agora eu sei do buraco, mas ainda assim eu caio do buraco. Agora eu entendi, a culpa é minha. E eu saio rapidamente dali. Capítulo 4, quarto capítulo. Ando por uma rua, tem um buraco ali perto da calçada e eu desvio do buraco, eu não caio do buraco dessa vez. Capítulo 5, eu ando por outra rua, eu escolho outra rua. Vocês percebem a semelhança com a nossa história de vida, não é? Tem tudo a ver com Viktor Frankl, lá na Áustria, falando o que o monge tibetano escreveu. Tá? Então a experiência da vida, muitas vezes nós dizemos, nossa, eu não tenho culpa, e aí a gente fica ali se debatendo naquela história, não é? Eu não sou amado, eu não sou compreendido, não é? Eu não recebo, eu estou vivenciando uma ingratidão diante de toda a minha entrega. Essas dores, elas acontecem. E é importante, muito importante,
termos em mente que muitas vezes, para sair do buraco, nós vamos ter que pedir ajuda. E tudo bem pedir ajuda, e devemos pedir ajuda, porque estamos em regime de interdependência. Na oração belíssima da Gleides, ela falou: que bom que Jesus permite que os benfeitores venham nos ajudar, que Deus permite que os benfeitores aqui estejam, que amorosamente eles estão aqui para nos ajudar. Eles sabem mais que nós, são mais sábios, estão aqui por amor, estão justamente, não é, tocando a nossa mão para a gente conseguir sair do buraco, para não ficarmos afundados nas nossas dores, nos nossos desesperos, né? E nessa grande corrente da vida, cabe a cada um de nós que vamos nos fortalecendo, estendemos a mão também para quem vem logo depois, está ali ainda, né? No primeiro capítulo, no segundo capítulo, ou até mesmo no terceiro capítulo, não é? Saber pedir ajuda. Estamos no setembro amarelo. É um mês dedicado pelos profissionais da área da saúde, não só à prevenção e combate ao suicídio. Sabemos que a cada 10 suicídios, 9 são evitáveis. E muitas vezes dependem desse momento em que a pessoa pediu ajuda, e às vezes ela pede ajuda sem dizer. Mas quando nós estamos atentos e estamos ali com o braço próximo, é possível resgatar, pelo milagre da empatia, da compaixão, ajudarmos e a pessoa sair daquele buraco. Porque muitos de nós ficamos no capítulo 1 por muito tempo sem esperança, sem nos percebermos amados, pertencentes ao meio onde nós atuamos. E não há dor maior do que o desamor. Não há dor maior do que a percepção de não termos valor, de não sermos amados. Não há pobreza maior, já dizia a Madre Teresa de Calcutá, e é verdade. Nós definhamos sem amor porque nós somos filhos do amor. Nós somos filhos divinos de Deus, que é puro amor. E nós precisamos da troca amorosa para crescermos. Nós precisamos daquilo que os psicólogos vão chamar de ambiente facilitador para florescermos, como uma roseira precisa de um solo bom para produzir rosas. Precisa de um cuidado, não é? Mas muitos de nós humanos não recebemos ou não percebemos o amor possível daqueles que estão próximos. E precisamos buscar aonde tem esse amor disponível. E precisamos nós que estamos aqui sermos, porque se estamos aqui ouvindo isso hoje, é porque há a possibilidade de sermos esse canal de amor e de ajuda para quem está no capítulo 1, no capítulo 2. Irmos além do nosso julgamento, porque muitos que já estão no capítulo 3 ou 4 para aquela experiência, não é? Vem o outro caído e fala assim: não falei? Agora fica aí. Também olha só a escolha que a pessoa faz, bem feito, né? Infelizmente isso acontece. Mesmo já tendo experienciado ali o buraco, há aqueles que saem do buraco e falam: ah, mas eu aprendi, agora aprenda você. E tendo recebido ajuda. É preciso tomar cuidado. Depois de muitos anos na experiência mediúnica, muitos anos, após os 80 anos de idade, Chico Xavier foi visitado por um jornalista que perguntou para ele: Chico, de tudo que você psicografou até aqui, de tudo que você viveu, escreveu, experienciou, qual é o conselho de ouro que você dá? E ele falou: meu filho, nunca julgue, não julgue jamais, não julgue. Porque todo julgamento é um problema. Primeiro porque quando nós julgamos o outro, dizemos assim: ah, eu sou maior e o outro é menor, nós estamos informando para a vida: eu aguento tudo que vier. Nós estamos contando para a vida que nós somos muito maiores, muito mais perfeitos, sem o ser. E a vida vem e vai cobrar, né? Então vamos ver realmente se você sabe. Vamos perceber realmente. É que a pessoa não se dá conta, não é? Que ela está projetando algo que falta nela em cima do outro.
Toda comparação que é mais justa é do ser para com ele mesmo, né? Eu posso me comparar a mim 20 anos atrás, o que eu sou hoje, o que eu quero ser amanhã. Porque, não falei no comecinho? Cada um tem sua experiência única aqui. Então a história da vida da Gleice é a história da vida da Gleice. Como que eu posso comparar o que eu sei com o que ela sabe? Ou ela é maior ou menor? Óbvio que é diferente. São histórias reencarnatórias diferentes. Mas a lei é única. A lei é única, mas cada um vai nadar com o braço que tem, com a boinha que conseguiu. E às vezes a gente vai se afogar sim. E tem assuntos que eu me afogo que a Gleice não se afogaria. E vice-versa. Certo? Aí fica um pouco mais justo. Então, dentro dessa autobiografia em 5 capítulos, tem muita coisa envolvida. Eu quero deixar claro aqui que não há a crença de que a gente vai sair do buraco sozinho, puxando a gente pelos cabelos. Isso não é possível. Nós vamos sair sim, às vezes graças a um livro, graças a uma prece, graças a um filme, graças a um amigo, graças a uma amiga, graças a um parente, ou tudo junto, em diversos momentos diferentes da nossa experiência dolorosa. Nós só saímos do buraco por conta das relações, por conta dos inputs que vêm de fora para nos auxiliar, junto com aquilo que nós trazemos das experiências anteriores, não é? Então, uma pessoa que tem uma fé mais robusta, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, essa fé robusta que se vê, não é algo dado. Veio, Deus tocou na cabeça da pessoa, pronto, essa aqui vai ter mais fé. Não, é algo construído. Fé é construção. E uma pessoa que tem uma fé robusta, ela não fica no buraco por muito tempo, ou ela sequer cai em determinados buracos. Porque a fé robusta nos ajuda sobremaneira. Porque Viktor Frankl não usou esse nome, mas diante da tríade trágica, quando eu tenho fé espírita, gente, vamos lá, fé raciocinada. Eu sei, sendo espírita fé, eu sei que a experiência me corresponde. Não é injusto. Se chegou, era para mim. Deus não envia documentos e cartas em endereço errado. Se eu estou na fé robusta espírita, e sabendo disso, eu também sei que a mão de Deus jamais vai me faltar, que a ajuda vai chegar. Essa ajuda pode chegar a partir de uma inspiração, e repito, através de outras pessoas que vão ser inspiradas para se aproximarem e me ajudar, para que eu consiga aprender o que eu preciso aprender nessa experiência. Então a fé me ajuda a transcender a tríade trágica, né? A fé é o grande instrumento que nós precisamos trabalhar, porque com uma fé tímida fica difícil sair do buraco, não é? Fica bem difícil. Muito bem. Tem uma passagem nos evangelhos, aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, em que conta um episódio que Jesus anda nas águas. Vocês já devem ter ouvido falar dessa passagem? A história, eu vou resumir ela aqui para vocês. Jesus estava ali num povoado, falando para muitas pessoas, e essas pessoas começam a ter fome num determinado momento. Os discípulos se aproximam e falam: mestre, vamos pedir para as pessoas irem embora, porque não temos o que dar para eles comerem. Jesus diz: não, vamos ajudá-los. O que vocês têm aí? Aí eles dizem: tem um pouquinho de peixe, tem um pouquinho de pão, 2 peixes, 3 pães. Então, me entreguem o que vocês têm. Jesus multiplica os pães e os peixes, número tamanho que alimentou 5.000 pessoas. Lembrando que naquela época, quando eles relatavam 5.000 pessoas, eram 5.000 homens, tá? Não estavam somados mulheres e crianças aí, né? Então, que seja 5.000 pessoas, e sobraram lá 12 cestos com alimentos ainda. Depois dessa, imaginem nós, discípulos ali, né? Vendo brotar peixe e pão.
que seja assim, dessa maneira, né? Materializado, não materializado. Não vamos entrar aí nessas explicações agora, mas nós vimos que uma população gigante teve a sua fome orgânica, física saciada. Um assombro, né? Um assombro. Muito bem. Em seguida, Jesus disse aos discípulos: vocês podem ir, vão para a barca, vão remando para Cafarnaum, né, que é uma vila lá ao norte da Galileia. Eu vou depois, porque eu vou me despedir das pessoas, né, da multidão, eu vou orar no monte, depois eu encontro vocês em Cafarnaum. Tudo bem? Tudo bem. E assim foi, só que os discípulos entram ali no mar da Galileia, que na verdade é um lago gigante, e entra uma tempestade com muita ventania. E os discípulos começam a ficar com muito medo, né? Tempestade, vento. Num determinado momento, uma figura começa a aparecer andando nas águas, né? Uma silhueta, um homem. E os discípulos começam a gritar: fantasma, fantasma, rema rápido. Vão fugir do fantasma, né? E Jesus, a sua paciência infinita, diz: coragem, sou eu. Porque vai ser reconhecido pela voz, né? Já que não está sendo reconhecido no meio da tempestade. E então Pedro se ergue, né? Pedro, que tem aquela personalidade que parece uma tempestade também, né? Ele se ergue na barca e diz assim: se for o Senhor, mestre, ordene e eu vou conseguir caminhar na água e eu chego até o Senhor, né? E Jesus: Pedro, você tem essa fé toda para vir até mim? Tenho, então venha. E Pedro começa a andar na água também, né? Estava ali, a fé está indo, só que a tempestade ali, né? Forte, os ventos, e ele começa a sentir muito medo. E conforme o medo foi crescendo no seu coração, ele foi se densificando e foi afundando na água. E aí ele diz: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Jesus vai, se aproxima, entrega a mão, levanta o amigo, o discípulo, coloca ele em segurança na barca e aí ele faz uma pergunta: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí terminou, tá? Aí termina o relato de Mateus. São tantos símbolos nessa passagem, tantos símbolos, não é? Vou evocar de novo a questão da fé. Quantos de nós estamos juntos numa barca? Vamos lembrar da pandemia, não estávamos todos juntos numa barca com uma tempestade do lado, né, acontecendo? E nós tínhamos medo? Aqueles que têm um salva-vida mais interessante, né, que é a fé espírita, se sentiam mais seguros, apesar da experiência da tempestade. E aqueles que não têm o salva-vida da fé se sentiam muito mais inseguros, não é? Quando Pedro sai, se afasta do grupo e vai para a água, tentando, não é, chegar até Jesus e afunda, por que ele não chega até Jesus? Porque ele afunda por conta do medo, do desespero, da pouca fé, não é? Desespero, ele não confiou. Tinha acabado de assistir a multiplicação dos pães, dos peixes, viu que Jesus estava andando na água, mas duvidou, sentiu medo. E o medo muitas vezes nos afunda. O medo ele é bom enquanto emoção primária, porque sim, eu fui atravessar a avenida agora há pouco para estacionar meu carro, eu precisei olhar dos dois lados, preciso olhar, né? Então o medo me ajuda na preservação do corpo, o medo me ajuda na preservação das relações, o medo me ajuda no cuidado, não é? Então eu tenho receio de bactérias e vírus, eu limpo. Eu tenho alguns receios que são muito bons, vocês têm, são ótimos, mas existem medos que são patológicos, não é? Existem medos que eles surgem e não têm uma razão de estarem. Então nós desenvolvemos síndromes da ansiedade, por vezes síndromes depressivas ou ambas as coisas, e adoecemos muito, né? Jesus não questiona. A partir do momento em que Pedro ergue a mão e diz: salva-me, Senhor, ele vai e ajuda. O primeiro movimento do grande amigo celeste é nos ajudar. Em seguida ele questiona: por que duvidaste? Por que tem pouca fé? Trabalhar esta certeza de que a ajuda vem, de que nós podemos falar das nossas dores, não é? E que temos, como Viktor Frankl falou, e como Sócrates dizia, né?
Sócrates falava da maiêutica, que é o parto da luz, o parto das ideias, porque Sócrates partia do pressuposto que todos já somos luz e temos a verdade em nós. A maiêutica é esse parto, é trazer para fora essa força, essa luz. Quantos de nós só percebemos que somos muito mais fortes do que imaginávamos depois de termos atravessado a tempestade da vida, a experiência? Então, o meu convite nessa manhã a todos vocês observem a própria vida. Quantas superações vocês já realizaram? As pessoas que têm mais idade aqui sabem do que eu estou falando. Quantas superações, quantas ajudas já recebemos? Os mais jovens às vezes têm menor esperança porque ainda não conseguiram, né, passar pela vida e perceber a própria força. É muito importante que os mais jovens observem que os mais velhos, apesar de às vezes melancólicos, doloridos e adoentados, superaram muitas coisas para chegar na fase onde eles estão. Tiveram força, apesar das histórias, apesar de sim sermos muitas vezes vítimas de vítimas que são vítimas de vítimas. Apesar de. E por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes... Por que é tão difícil sairmos do buraco, né? Porque muitas vezes nós estamos ainda presos às nossas experiências de infância, dolorosas, né? E que não nos sentimos tão amados assim, seja na família, seja fora dela, e que não nos sentimos tão valorizados, não é? Essas experiências da infância em que víamos os adultos julgando, condenando, não é? Não pode, isso é errado, fulano não presta, essas histórias que a gente sempre escuta e replica, não é? Muitas vezes replicamos pela experiência vivida. Nós carregamos em nós, segundo o psiquiatra do Canadá agora, Eric Berne, ele diz o seguinte: nós carregamos em nós 3 estados dentro do nosso ego. Um é o eu criança, o outro é o eu pai, o eu crítico, e o outro é o eu adulto. Nós temos essas 3 instâncias o tempo todo atuando dentro de nós. Quando eu caio no buraco, capítulo 1, caí no buraco, não é culpa minha, que raiva, ou pobre de mim, feliz de mim que estou aqui, sou uma vítima, né? Ou sou vítima ou estou com muita raiva. Quem é que está ali gritando dentro do buraco? A criança. A criança de fato não sabe sair do buraco sozinha. A criança ferida que vive em nós, ela não consegue resolver, porque é uma criança machucada. Ela não consegue resolver os dilemas da vida, mas quando ela pula na frente, as nossas reações são infantis. Não existe aqueles momentos em que a gente saiu da situação de falar: nossa, por que eu reagi assim? Parece uma criança, fiz birra, né? Senti muito mais medo do que era o negócio mesmo, né? Como estava acontecendo. Porque a criança sente muito medo, de fato, porque as coisas são gigantes para ela. Então, sim, foi a minha criança que pulou na frente e reagiu na situação. Ou criticando, julgando, não é? Ameaçando, querendo controlar as coisas, ou tremendo de medo, chorando, desesperando como vítima. E ele diz: o eu adulto é a nossa parte que resolve. Então, será que nós vamos querer seguir na vida encontrando culpados ou nós vamos querer buscar solução? Quem busca a solução é a nossa parte adulta. O nosso eu adulto busca solucionar as questões do mundo. Ah, mas não tem solução, então eu vou aprender a lidar, não é? Não me destruindo internamente por conta dessa história. Estou vivendo um adoecimento físico, por exemplo. Estou vivendo uma questão de um diagnóstico potencialmente mortal, inclusive. O que eu posso fazer com relação a isso para cuidar da saúde? Vou fazer tudo o que eu puder. Muito bem. E o que eu não posso fazer? Vou cuidar de ter estabilidade, não é? Enquanto eu tiver que atravessar essa questão do adoecimento. Muitos anos atrás, no começo do meu trabalho como psicoterapeuta, mais jovem, eu fui procurada por uma senhora de 69 anos, né, que bateu na porta da clínica escola ainda. E na primeira sessão, que eu nunca mais esqueci, ela me disse: Cláudia,
eu preciso de alguém que escute sobre o meu medo, sobre as minhas vontades, porque eu estou com diagnóstico, eu sou cardiopata e eu posso morrer a qualquer momento. Só que eu não posso falar sobre isso na minha casa, as minhas filhas não aceitam. Elas não querem ouvir. Eu começo a falar, mas e se eu morrer? Mãe, vira essa boca para lá. A senhora não fala isso. Pelo amor de Deus, a senhora vai viver até os 100 anos. E ela me procurou dizendo, eu tenho certeza que eu não vou viver até os 100 anos. E eu quero falar sobre essa angústia que eu sinto com alguém. E não tem ninguém que me escute. Então eu vim até aqui. Veja que triste, não é? O meu trabalho foi, sensibilizar a família para acolher a finitude daquela querida mãe. E assim foi, que bom que deu certo. Pude acompanhar até o final da jornada dela junto com as filhas, até as filhas se abrirem e acolherem essa mãe e ela poder resolver questões que estavam em aberto na vida dela. A partir daquele atendimento eu tive certeza que eu queria trabalhar com perdas e luto, porque é uma dor muito intensa, não é? Não poder falar também sobre a própria morte, não ter o luto acolhido, as perdas acolhidas, foi muito importante. E aí, a nossa criança, diante do outro em sofrimento, muitas vezes ela pula na frente, a gente não quer escutar a angústia. O nosso eu adulto, se vem para a situação, ele vai estar no eu adulto, não é? Então eu vou te ouvir, eu estou presente, eu posso te acolher. A morte é uma realidade, vamos ter que encarar com o eu adulto. A criança desespera diante da morte, porque ela entende o quê? Se minha mamãe morrer, se meu papai morrer, eu estou frito, né? Quem vai cuidar de mim? Vai ser desesperador, eu não vou dar conta de continuar a vida. Isso é a criança, mas o eu adulto, sim, minha mãe e meu pai estão dentro de mim já, e eu consigo dar conta da minha vida mesmo sem a presença do meu pai e da minha mãe aqui. Esse é o eu adulto, né? Muito bem. Estamos chegando ao final aqui, vamos falar então sobre esse movimento de levantar e seguir. Agora eu estou me utilizando de uma outra passagem do Evangelho agora de João, capítulo 5, em que Jesus, indo a Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele decide passar por um lugar que era chamado Tanque de Betesda. Betesda no hebraico significa casa de misericórdia. Então tinha umas cisternas ali, imaginem uma piscina gigante, 5 piscinas gigantes, que elas eram formadas de minas, de água que brotava do solo. Vez ou outra, tinha um movimento nas águas e acreditava-se, as águas acho que tinham propriedades medicinais mesmo, curativas, acreditava-se que quando aquela água se agitava, que existia ali algum anjo colocando as suas bênçãos e as pessoas tentavam entrar no tanque rapidamente para se banhar naquelas águas e saírem então curados. Jesus ali chegando, olhou, se compadeceu, é claro, e ele soube de um homem que estava ali, que era paralítico há 38 anos. E ele se aproxima desse homem e diz, você quer se curar? Você quer ser curado? Olha, imagina Jesus se aproximando de nós e fazendo essa pergunta, você quer a cura? E o que ele responde? Uma frase longa. O senhor não sabe, eu estou aqui já há muito tempo, eu estou tentando. Aí, quando mexe a água, eu tento chegar lá, mas as pessoas são mais rápidas e eu não consigo chegar lá no tanque. As pessoas chegam lá, falou um monte de coisa, né? Muito bem. Jesus escutou todo aquele lamento e diz, pois bem, levanta, pega a tua esteira e segue. Vai, E ele levantou, conseguiu andar, 38 anos de paralisia, ele enrola a esteira e vai embora. Mas era um dia de sábado e aos sábados os judeus são proibidos de trabalhar, inclusive de carregar uma esteira. Quando ele foi visto carregando a cama dele, o antigo paralítico, o ex-paralítico, os religiosos se aproximam e vão questioná-lo. Olha, por que você está carregando essa esteira? Hoje é sábado, isso é proibido. Ele diz, mas aquele moço me curou e Jesus desapareceu na multidão e ele não conseguiu mostrar quem era que o havia curado. Muito bem. Depois de alguns dias, Jesus encontra
o ex-paralítico no templo. E vendo ele andando, Jesus diz: muito bem, vejo que está caminhando. Pois vai e não comete mais os mesmos pecados que você comete, para que não te aconteça coisa pior. Recado importantíssimo. O que o paralítico fez? Imediatamente foi aos religiosos e falou: foi ele, foi Jesus que me curou, que falou para eu carregar a esteira. E então Jesus é perseguido pelos religiosos por conta do paralítico que foi curado. Levantar e seguir. Vamos para esse símbolo maravilhoso. Quantos de nós ficamos paralíticos da alma por muito tempo, sem conseguirmos nos movimentar, né? Movimentar na execução da nossa missão, como evocamos o Viktor Frankl, sem nos movimentar no sentido do autocuidado, sem nos movimentar no sentido de reconciliação com alguém, né, que nos ofendeu, ou com quem nós cometemos um erro, nós ofendemos, sem nos movimentarmos no sentido da aprendizagem positiva, não é? Quantos de nós, né, somos paralíticos da alma, cegos da alma por longo tempo? Estamos ali no primeiro capítulo da nossa autobiografia, paralíticos, sem nos movimentarmos, sem sairmos. Então, com a força de Jesus, né, com a bondade de Jesus, através de todo esse apoio, através, por exemplo, nós, da doutrina espírita. Gente, a obra espírita é uma mão maravilhosa para todos nós, que está aí disponível, não é? Para todos nós. A fé, sem tudo isso, né? Ficamos ali paralíticos, mas Jesus vem dar a mão e nós nos erguemos. Só que diz Emmanuel, neste prefácio do livro Levantar e Seguir, o seguinte: isso é muito importante, não basta levantar. Porque existem aqueles que levantam e não aprendem nada, são aqueles que saem da experiência sem estarem renovados. Enfrentei um problema grande de estômago, uma gastrite por tanto tempo. Gente, analogias, tá? Analogias. Tem lá, a pessoa está com problema de estômago, tal, então aí, nossa, né? Tratamento, omeprazol, domperidona, vocês conhecem? Domperidona. Agora a gente corta a feijoada, caipirinha não pode, né? Então vamos cortar, né? A raiva vou deixar um pouco de lado, porque eu sei que também me disseram que ataca o estômago, né? Então eu mudo ali os meus hábitos um pouquinho, o estômago melhorou, semana seguinte volta tudo de novo, né? Então não adianta levantar, não adianta sair da experiência dolorosa, não adianta sairmos da culpa, não adianta, se nós não nos renovarmos. Então Emmanuel vai comentar exatamente isso. É preciso levantar e mudar internamente, não é? Agora eu sei, agora eu vejo, agora eu vou tentar fazer diferente, agora eu cuido, eu me ergui, eu refleti sobre a experiência vivida e eu vou, né, inteligente, com a inteligência espiritual, eu vou fazer diferente. E Emmanuel vai dizer, mas tem mais, não adianta só levantar e ter aprendido alguma coisa, é preciso levantar e seguir, não foi isso que Jesus disse? Levantar e seguir, seguir fazendo o quê? Ajudando a quem está caído, ajudando a mudar o mundo. No Antigo Testamento tem um conceito muito bonito chamado Tikkun Olam. Tikkun Olam em hebraico é mudar o mundo, consertar o mundo. Os judeus são convocados a consertar o mundo que nós mesmos quebramos. Não é? Levantar e seguir fazendo o quê? Consertando o mundo, ajudando o mundo, né? Sendo mais compassivo, julgando menos e também com esse auto-amor, com esse autocuidado. Então é preciso levantar, tentar não cair tanto. Se caiu, sair mais rápido do buraco. Vamos lá, direto para o capítulo 3, 4, gente? Tudo bem? Combinado? Tentar levantar mais rapidamente, buscar ajuda quando for preciso, né? Não prescindir disso. Sair. Quando nos levantarmos, quando sairmos daquele estado, não é? Doloroso, difícil, a reflexão, o que eu aprendi com essa experiência? E aí é preciso observar, mudei, estou melhor, estou igual, não é? Não mudei, como é que estão os meus pensamentos hoje? Meus queridos,
Como psicóloga, eu vou falar uma coisa aqui. Pensamentos disfuncionais são como passarinhos que pousam na nossa cabeça, tá? Alguns nascem da nossa cabeça, é verdade, mas pousam. Tá? Passarinho pode pousar, faz um cocô na cabeça, você limpa, né? Aí você espanta o pensamento disfuncional, ele vai embora. Vem outro passarinho, faz um cocô, você limpa de novo, espanta o passarinho. O que nós não podemos é deixar fazer ninho. Ninho. Nos pensamentos obsessivos, porque isso de fato abre portas para as obsessões realmente. Não obsessões simples, obsessões mais complexas e adoecimentos mais complexos da psique e do corpo. Tá? Então esse trabalho de oração e vigilância, ele é diário. Lembrem, o passarinho está aqui, espanta, coloca outro no lugar. Tá? Lembre-se, aquilo que aconteceu, lá está. Hoje eu sou o ser que superou aquilo já, porque deu certo. Aquilo que eu vivi 10 anos atrás não me destruiu, eu estou aqui, então eu vou ficar com o hoje, não com o evento de 10 anos atrás. É uma escolha, como diz Jean-Paul Sartre, como ele dizia, não importa tanto o que fizeram com a gente, mas o que a gente vai fazer com aquilo que fizeram com a gente. É uma escolha. Às vezes está tão difícil estar no buraco, então vamos receber ajuda. Saímos dali, reflexão. Saí, estou diferente. Agora que eu saí, estou diferente, o que Deus espera de mim? Trabalho. Seja o elo dessa corrente da vida, o elo amoroso, não é? Com compaixão, com empatia, e vamos ajudar quem vem depois, quem ainda não conseguiu. E quem está precisando e querendo esta ajuda, vamos entregar o nosso perfume ao mundo dentro dos nossos talentos da melhor maneira possível. E aí sim, nós teremos feito o que Jesus pediu ao paralítico. Teremos levantado e vamos seguir carregando a nossa cruz da melhor maneira possível, como nos pede Jesus. Ok? Eu agradeço da paciência de todos vocês, da atenção. Muito bom, e espero que a gente continue aqui nesse mundo, não é? Em pé e seguindo em nome de Jesus. Obrigada, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez. Obrigada.